O Capital, livro 1, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2013. Seção 7. O processo de acumulação do capital. Capítulo 23. A Lei Geral da Acumulação Capitalista. Item D. Efeitos das crises sobre a parcela mais bem remunerada da classe trabalhadora. Páginas 741 a 746. Antes de passar aos trabalhadores agrícolas propriamente ditos, é preciso mostrar, mediante um exemplo, como as crises afetam até mesmo a parcela mais bem remunerada da classe trabalhadora, sua aristocracia. Lembremos que o ano de 1857 trouxe consigo uma das grandes crises com que, invariavelmente, se encerra o ciclo industrial. O prazo seguinte expirou em 1866, antecipada já nos distritos fabris, propriamente ditos, pela escassez de algodão que deslocou muito capital das esferas habituais de investimento para as grandes sedes centrais do mercado monetário. A crise assumiu nessa ocasião um caráter predominantemente financeiro. Sua irrupção, em maio de 1866, foi assinalada pela falência de um gigantesco banco londrino, seguida imediatamente pela derrocada de inúmeras sociedades, praticantes de fraudes financeiras. Um dos grandes ramos de negócios londrinos afetados pela catástrofe foi o da construção de navios de ferro. Durante o período das fraudes financeiras, os magnatas desse negócio haviam não só produzido em demasia, mas, além disso, assumido enormes contratos de fornecimento, especulando que a fonte de crédito continuaria a jorrar com a mesma abundância de antes. Deu-se recentemente uma terrível reação que, ainda no momento atual, final de março de 1867, continua a afetar outras indústrias londrinas. Nota 136. Morte em massa por inanição dos pobres de Londres. Durante os últimos dias, as paredes de Londres foram cobertas com grandes cartazes nos quais figurava este estranho anúncio: bois gordos, homens famélicos. Os bois gordos deixaram seus palácios de cristal para cevar os ricos em suas mansões luxuosas, enquanto os homens famélicos degeneram e morrem em seus covis miseráveis. Os cartazes com essas palavras ominosas são constantemente renovados. Assim que uma porção deles é arrancada ou recoberta, logo reaparece um novo lote no mesmo ou em outro local igualmente público. Isso lembra os maus augúrios que prepararam o povo francês para os eventos de 1789. Neste momento, enquanto trabalhadores ingleses morrem de fome e frio com suas mulheres e filhos, quantias milionárias de dinheiro inglês, produto do trabalho inglês, são aplicadas em empréstimos russos, espanhóis, italianos e de outros países. Reino Newspaper, 20 de janeiro de 1867. Para caracterizar a situação dos trabalhadores, reproduzimos a seguir uma mensagem extraída de um detalhado relatório de um correspondente de Morning Star, que, no começo de 1867, visitou os principais centros da calamidade. Cita: no leste de Londres, nos distritos de Poplar, Millwall, Greenwich, Deptford, Limehouse House e Canning Town, encontram-se ao menos 15.000 trabalhadores com suas famílias numa situação de extrema miséria, entre eles mais de 3.000 mecânicos qualificados. Seus fundos de reserva estão esgotados após 6 a 8 meses de desemprego. Tive de me esforçar muito para chegar ao portão da workhouse de Poplar, pois uma multidão faminta o cercava. Esperava um bônus para o pão, mas ainda não chegara a hora da distribuição. O pátio forma em um grande quadrado com uma meia-água ao largo dos muros. Densos montes de neve cobriam o piso do meio do pátio. Havia ali certos espaços pequenos, fechados, com cerca de 20 como currais de ovelhas, onde os homens trabalhavam quando o tempo estava bom. No dia da minha visita, os currais estavam tão cheios de neve que ninguém podia permanecer neles. Os homens, no entanto, protegidos pela meia-água, ocupavam-se com macadamizar paralelepípedos
Cada homem se sentava sobre uma grande pedra e batia com um pesado martelo contra o granito coberto de gelo até quebrar 5 bushels. Então ele havia cumprido seu trabalho diário e recebia 3 pence e um bônus para o pão. Em outra parte do pátio havia um raquítico casebre de madeira. Ao abrir a porta encontramos-lo repleto de homens apinhados ombro a ombro para aquecerem uns aos outros. Destrançavam maroma e dispunham entre si qual deles podia trabalhar mais tempo com o mínimo de comida, pois a existência era o point d'honneur, ou ponto de honra. Apenas nessa workhouse recebiam sustento 7.000 homens, dentre eles várias centenas que 6 ou 8 meses atrás ganhavam os maiores salários pagos a trabalhadores qualificados neste país. Seu número seria o dobro se não houvesse tantos, que mesmo depois de terem esgotado todas as suas economias, ainda assim se recusavam a recorrer à paróquia enquanto dispunham de algo para empenhar. Deixando a workhouse, dei a volta pelas ruas, a maioria delas margeadas por casas de um andar, tão numerosas em popular. Meu guia era um membro da comissão para os desempregados. A primeira casa em que entramos era de um metalúrgico desempregado há 27 semanas. Encontrei o homem com toda a família num quarto dos fundos, sentados. O quarto não estava inteiramente desprovido de mobília e havia fogo na lareira. Isso não era necessário para proteger do congelamento os pés descalços das crianças, pois era um dia terrivelmente frio. Num prato, em frente ao fogo, havia uma quantidade de estopa que a mulher e as crianças desfiavam em troca do pão da workhouse. Nota do tradutor. Em inglês, numa bandeja, New Mega. Em inglês, da paróquia, New Mega. E a próxima nota do tradutor, em inglês, por certa ração de comida, New Mega. O homem trabalhava num dos pátios anteriormente descritos em troca de um bônus para o pão e 3 pence ao dia. Ele acabara de retornar à casa para almoçar, muito faminto, como nos relatou com um sorriso amargo, e seu almoço consistia em algumas fatias de pão com banha e uma xícara de chá sem leite. A próxima porta em que batemos foi aberta por uma mulher de meia idade que, sem pronunciar uma só palavra, conduziu-nos a um pequeno quarto dos fundos, onde se sentava toda a sua família, em silêncio, com os olhos fixos no fogo mirrado, prestes a se extinguir. Era tal a desolação, o desespero em torno dessas pessoas e seu quartinho que espero jamais voltar a ver uma cena como aquela. Não ganharam nada, meu senhor, disse a mulher, apontando para os seus filhos, por 26 semanas, e todo o nosso dinheiro se foi, todo o dinheiro que eu e o pai economizamos nas épocas mais favoráveis, na ilusão de garantir o sustento quando os negócios piorassem. Veja, gritou ela, quase fora de si, buscando uma caderneta bancária com todas as anotações regulares do dinheiro depositado e retirado, de maneira que podíamos comprovar como seu pequeno patrimônio começava com o primeiro depósito de 5 shillings, aumentara pouco a pouco até chegar a 20 libras, e depois voltar a minguar, passando de libras a shillings, até que o último registro convertia a caderneta em algo tão sem valor quanto um pedaço de papel em branco. Essa família recebia uma escassa refeição diária da workhouse. Nossa visita seguinte foi à esposa de um irlandês ex-operário nos estaleiros navais. Encontramo-la doente por falta de alimentação, deitada com suas roupas sobre um colchão, mal coberta por um pedaço de tapete, pois toda a roupa da cama fora penhorada. As crianças miseráveis a cuidavam, embora parecessem necessitar eles de cuidados maternos. 19 semanas de inatividade forçada haviam-na reduzido a esse estado, e enquanto nos contava a história do amargo passado, lamentava-se como se tivesse perdido toda a espera no futuro melhor. Ao sairmos da casa, alcançou-nos um jovem que corria atrás de nós e pediu-nos que fôssemos à sua casa para vermos se alguma coisa podia ser feita por ele. Uma jovem esposa, 2 belas crianças, um punhado de recibos de penhor e um quarto totalmente vazio era tudo o que tinha para mostrar. Fim da citação. Sobre os sofrimentos que se seguiram à crise de 1866, oferecemos aqui o seguinte extrato, retirado de um jornal Tory. Não se pode esquecer que a parte leste de Londres, da qual aqui se trata, é a sede não só dos construtores de navios de ferro mencionados no texto,
mas também de um assim chamado trabalho domiciliar invariavelmente remunerado abaixo do mínimo. Cita: um espetáculo aterrador se deu ontem em uma parte da metrópole. Embora os milhares de desempregados da parte leste da cidade não tenham desfiado em massa como suas bandeiras negras, a torrente humana foi assaz e imponente. Recordemos o que sofre essa população. Ela morre de fome. Esse é o fato simples e terrível. 40 mil deles. Há 40 mil deles em nossa presença, num bairro desta metrópole maravilhosa, imediatamente ao lado da mais enorme acumulação da riqueza que o mundo já viu. Há 40 mil pessoas desamparadas morrendo de fome. Esses milhares irrompem agora em outros bairros. Esses homens que estiveram sempre meio mortos de fome gritam sua aflição em nossos ouvidos, clamam aos céus, falam-nos de seus lares tomados pela miséria, que lhes é impossível encontrar trabalho e inútil mendigar. Os contribuintes locais, obrigados a pagar o imposto de beneficência, veem-se eles mesmos arrastados para a beira do pauperismo pelos encargos paroquiais. Standard, 5 de abril de 1867. Como entre os capitalistas ingleses está na moda descrever a Bélgica como paraíso do trabalhador, pois diz-se que a liberdade do trabalho, ou o que é o mesmo, a liberdade do capital, não seria violada nem pelo despotismo das trades unions, nem por leis fabris. Digamos aqui algumas palavras sobre a felicidade do trabalhador belga. Seguramente ninguém estava mais profundamente iniciado nos mistérios dessa felicidade do que o falecido senhor Dr. Ducpetier, inspetor-geral das prisões e instituições de beneficência belgas e membro das comissões centrais de estatística belga. Tomemos de sua obra Budget économique des classes ouvrières de Belgique, ou Bruxelas, 1855. Nela encontramos, entre outras coisas, uma família trabalhadora normal belga, cuja despesa e ganhos são calculados segundo dados muito precisos e cujas condições nutricionais são, então, comparadas com as dos soldados, dos marinheiros e dos presidiários. A família é constituída por pai, mãe e 4 filhos. Dessas 6 pessoas, 4 podem ser ocupadas de modo útil o ano inteiro, pressupondo-se que entre elas não haja doentes nem incapacitados para o trabalho, nem despesas para a finalidade religiosa, morais e intelectuais, excetuando-se um gasto muito módico com assentos na igreja, nem aportes a cadernetas de poupança ou de aposentadoria, nem gastos com luxo ou outras despesas supérfluas. Contudo, ao pai e ao primogênito lhes é permitido fumar o tabaco e ir à taberna aos domingos, para o que lhes destinam nada menos que 86 cêntimos semanais. Cita: da combinação total dos salários pagos aos trabalhadores dos diversos ramos da indústria, infere-se que a média mais alta de salário diário é de 1,56 franco para os homens, 89 cêntimos para as mulheres, 56 cêntimos para os rapazes, 55 cêntimos para as moças. Calculados sobre essa base, os rendimentos da família chegariam no máximo a 1.068 francos anuais. No orçamento doméstico, considerado típico, incluímos todas as fontes de receita possíveis, mas ao atribuirmos um salário à mãe, privamos a administração doméstica de seu comando. Quem cuida da casa? Quem cuida das crianças pequenas? Quem deve cozinhar, lavar, remendar a roupa? Esse dilema se apresenta cotidianamente aos trabalhadores. O orçamento da família é o seguinte: o pai, 300 dias de trabalho a 1,56 franco, 468 francos. A mãe, 0,89, 267 francos. O rapaz, 0,56, 168 francos. A moça, 0,55, 165 francos. Total, 1.068 francos. A despesa anual da família e seu déficit seriam, caso o trabalhador tivesse a mesma alimentação: do marinheiro, 1.828 francos, déficit 760 francos; do soldado, 1.473 francos, déficit 405 francos; do presidiário, 1.172 francos, déficit 44 francos. Vemos que poucas famílias de trabalhadores podem obter alimentação, nem dizemos do marinheiro ou do soldado, mas mesmo do presidiário. Em média, cada preso na Bélgica custou diariamente, de 1847 a 1849, 63 cêntimos, o que dá, em relação aos custos diários da manutenção do trabalhador, uma diferença de 13 cêntimos.
Os custos de administração e vigilância se compensam em contrapartida pelo fato de que o presidiário não paga aluguel. Mas, como é possível então que um grande número, e poderíamos dizer, a grande maioria dos trabalhadores, viva em condições ainda mais econômicas? Só podem fazê-lo recorrendo a expedientes cujo segredo apenas o trabalhador conhece, reduzindo sua ação diária, comendo pão de centeio em vez de pão de trigo, comendo pouca carne ou até mesmo nenhuma, fazendo o mesmo com a manteiga e ou condimentos amontoados, a família em uma ou duas peças, onde moças e rapazes dormem juntos, frequentemente sobre o mesmo colchão de palha, economizando no vestuário, na roupa de baixo, nos meios de limpeza, renunciando aos lazeres dominicais, em suma, dispondo-se à mais dolorosa privação. Uma vez alcançado esse limite extremo, o aumento mais ínfimo nos preços dos meios de subsistência, um desemprego, uma doença, multiplicam a miséria do trabalhador e o arruinam por completo. As dívidas se acumulam, o crédito é recusado, as roupas, os móveis mais necessários são recolhidos pela casa de penhores e, por fim, a família solicita sua inscrição na lista dos indigentes. Nota 137. Decoupretier, Bruxelas, 1855, páginas 151, 154 e 156. De fato, nesse paraíso dos capitalistas, a menor variação nos preços dos meios de subsistência mais necessários é seguida por uma variação no número de óbitos e delitos. Ver Manifesto dos Merchants. Bruxelas, 1860, página 12. A Bélgica inteira conta com 930 mil famílias, das quais, segundo a estatística oficial, 90 mil famílias ricas eleitoras, 450 mil pessoas, 390 mil famílias da classe média baixa em cidades e vilarejos, grande parte das quais sendo continuamente rebaixada ao proletariado, igual a 1.950 milhões de pessoas, 1.950.000 pessoas. Por fim, 450 mil famílias de trabalhadores, igual a 2,250 milhões de pessoas, entre as quais as famílias modelares desfrutam da felicidade escrita por Duc Vertier. Das 450 mil famílias trabalhadoras, mais de 200 mil estão na lista dos indigentes.